Personalidades a defenderem uma TAP pública, governo com pressa na privatização da companhia e a França a proibir os voos domésticos para defender o ambiente são os temas em análise no Turismo em Destaque de hoje, que começa agora. Mas antes, não se esqueça, se ainda não o fez, subscreva ao meu canal e mantenha-se a par de tudo o que mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. Eu bem que aqui há cerca de 15 dias dizia que a TAP é um dos temas que mais apaixona e que mais discussões provoca na sociedade portuguesa. É que há sempre uma razão, há sempre um motivo para falar na empresa, para não a deixar em paz, sobretudo nos momentos mais cruciais como é o presente, em que nós não nos podemos esquecer que temos uma nova administração a entrar em funções, temos um plano de reestruturação que está sensivelmente a meio e, portanto, há que prestar contas aos portugueses e também às entidades comunitárias e, paralelamente a tudo isto, que decorre uma comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP nos últimos anos. Mas vamos então à pergunta que me fez trazer novamente aqui este tema. De um lado, aquilo que temos é uma carta aberta, assinada por 25 personalidades dos mais diversos quadrantes da sociedade portuguesa, no fundo com o objetivo de manter a TAP pública e argumentando, entre muitos outros pontos, que a empresa não é um ativo tóxico, que é um trunfo económico para o país, que uma TAP bem gerida pode dar elevados dividendos aos contribuintes portugueses e também onde se realça o contributo do turismo para a economia, ou seja, inclui-se aqui a TAP na atividade turística, o que é um avanço, mas já lá irei. Do outro lado, temos um governo com pressa, com muita pressa mesmo, a iniciar o processo de privatização da TAP, como aliás, ainda há um mês tive a oportunidade de aqui falar no episódio 123 do Turismo em Destaque, ciente o governo que a TAP também é estratégica para a economia portuguesa, também é para o desenvolvimento do país, para a sua coesão territorial e até para a própria ligação às comunidades e aos países de língua portuguesa e, mais importante, um governo com total consciência que nem todos os potenciais interessados terão em linha de conta todos estes aspectos, mas que acredita que vai encontrar um parceiro privado que tenha uma estratégia coincidente com a do Estado português, ou melhor dizendo, com a do governo português, garantindo assim todos estes pontos. Ou seja, e se quiser sintetizar, temos de uma parte uma visão fundamentalmente romântica que está e prova muito a ligação afetiva que existe de uma forma geral entre os portugueses e a TAP, mas que não deixa de ser uma visão muito idílica, muito romântica, já que nós não nos podemos esquecer que desde a década de 90 do século passado que as companhias de bandeira deixaram na prática de existir. O que hoje temos são empresas privadas que operam num mercado que é altamente competitivo e também pelo que o facto da TAP se encontrar na situação em que se encontra se deve muito a ter tido muita, mas mesmo muita gestão pública ao longo dos anos, muita, mas mesmo muita interferência política também ao longo dos anos e que, em minha opinião, a continuar acabaria por levar a empresa para o caminho que nenhum de nós pretende, que isto é, o de fechar a porta. Vale a pena destacar nesta mensagem o facto de se considerar a empresa como vital para o turismo nacional, provando-se assim que a sociedade portuguesa já percebeu e já interiorizou aquilo que eu há muito venho dizendo e defendendo e que a política, os políticos e os próprios partidos tendem a não querer ver nem sequer perceber. É que o transporte aéreo em particular e a aviação em geral é parte integrante e peça fundamental da atividade turística. De outra parte, temos uma visão com uma enorme, diria eu mesmo, com uma tremenda ingenuidade e, simultaneamente, de aflição de quem sabe que tem uma enorme batata quente entre mãos devido aos sucessivos erros que foram cometidos e que é o Governo, pois temos andado neste privatiza, nacionaliza, volta a privatizar, enfim, um autêntico folhetim. Só que isso é aquilo que justifica, em minha opinião, esta ingenuidade, no fundo, o acreditar-se que se vai encontrar um parceiro que vai, imagine-se, colocar os interesses nacionais acima dos seus próprios interesses. Seguramente não será nenhum dos três europeus que se mais têm falado que possam estar, neste momento, interessados na TAP. Tal quanto a mim, só seria verosímil e mesmo assim com muitas, mas mesmo muitas reticências, se o tal parceiro fosse maioritariamente português e mesmo assim tenho as minhas
dúvidas, até porque a TAP é, quer queiramos, quer não, uma empresa de pequena ou de média dimensão no panorama do transporte aéreo internacional e que, para sobreviver, precisa ter acesso e escala para operar num mercado de âmbito mais alargado. No entanto, e perante estas posições, eu sinceramente não creio que haja aqui qualquer impasse, até porque, em última análise, como sabemos, o Governo tem a faca e o queijo na mão e, portanto, pode levar a sua avante, mais a mais porque sabe estar protegido por uma maioria absoluta do ponto de vista parlamentar. Mas o que verdadeiramente é mais dramático e, quanto a mim, até chega mesmo a ser assustador, é que o Governo, os partidos políticos e uma parte importante da nossa sociedade está com pressa, com mesmo muita pressa, de tomar uma decisão final, esquecendo-se que essa pressa acaba por ser má conselheira e de alguma forma, é o caminho mais rápido para nos levar ao erro. Eu já nem sequer falo aqui da questão do hub de Lisboa, ou se quisermos do novo aeroporto de Lisboa, com uma TAP privatizada a um parceiro europeu e se isso ainda se continuaria ou não a justificar, nem sequer de vender uma parcela ou até a totalidade da empresa antes do seu plano de reestruturação estar cumprido, uma vez que essa situação também acabará por desvalorizar a empresa. Eu refiro-me sobretudo e em concreto, se quererem tomar decisões, sem se ter um caminho, um rumo, uma política, ou se quisermos uma estratégia para a aviação nacional, o que implica, ou pode até vir a implicar, gravíssimas e seríssimas repercussões na nossa economia, claro está, no nosso turismo, para já nem sequer falar na nossa soberania, até no próprio futuro da lusofonia. É que isto de querermos ir sem sabermos bem para onde vamos, pode levar-nos à perdição e a facilmente cometermos o erro do século. Este tema da proibição dos voos domésticos até 2h30, desde que haja uma alternativa de alta velocidade ferroviária que a França agora anunciou em defesa do ambiente, não é, como se sabe, propriamente uma novidade. Esta foi uma decisão que foi tomada e aprovada pelo Parlamento francês em abril de 2021 sob proposta do Governo, que entrou em vigor um ano depois, ou seja, em abril de 2022, coincidindo com o final da pior fase da pandemia e com a da retoma da atividade turística. Aliás, eu tive a oportunidade de falar dessas alterações aqui no episódio 75 do Turismo em Destaque há cerca de 13 meses e agora o que se veio passar foi a prorrogação dessa proibição por mais 3 anos, depois de obtidas as devidas autorizações comunitárias e de serem dirimidos alguns conflitos, nomeadamente entre os setores da aviação comercial e dos aeroportos franceses e os Estados daquele país. Claro está que tudo isto não é alheio o facto de a França possuir atualmente mais de 2.800 km em alta velocidade ferroviária, o que naturalmente ajuda e muito a tomar-se uma decisão desta natureza, e também da União Europeia estar apostada em duplicar a rede de alta velocidade dos 27 até 2030, justamente para descarbonizar mais rapidamente. Claro está que também é mais do que óbvio que tudo o que tenha a ver e que implique com mobilidade acaba por ter impactos na atividade turística. É que nós não nos podemos esquecer que sem deslocação não há turismo. E por isso, quando, por exemplo, eu falo da TAP e na falta de uma estratégia para a aviação nacional, como acabei de fazer na resposta à pergunta anterior, devemos ter em consideração estas novas realidades, e note-se que eu estou a falar em novas realidades e não novas tendências, já que a preocupação com o planeta e com o futuro da espécie humana e, consequentemente, com todas as demais espécies, estará cada vez mais presente nas decisões que tomamos e nas nossas preferências do dia-a-dia enquanto consumidores, maiormente enquanto consumidores de produtos e serviços turísticos. E este sentimento de urgência de resposta, no fundo, às alterações climáticas e de como melhor proteger o planeta só tenderá nos tempos mais próximos a crescer e a aumentar. É por isso perfeitamente natural que vejamos as mais importantes organizações mundiais ligadas ao turismo a apelarem cada vez mais ao uso de combustíveis aeronáuticos mais sustentáveis, o SAF, o Sustainable Aeronautic Fuel, mas também a progressos na aviação no que diz respeito ao uso de motores elétricos, tal como acontece nos automóveis, ou mesmo até
a hidrogénio. Aliás, o mesmo está-se a passar no que diz respeito à atividade turística relativamente aos grandes navios oceânicos, ou se quisermos, aos grandes paquetes de cruzeiros. E nós por cá continuamos, de alguma forma, entretidos a discutir tudo o que verdadeiramente menos importa, esquecendo-nos que, apesar de sermos um cantinho à beira-mar plantado, com tudo o que de bom isso tem do ponto de vista turístico, no fundo não deixamos de ser um cantinho de um continente, ou seja, longe do seu centro, logo, geograficamente periféricos, isto é, carentes de conectividades e de acessibilidades. É que nós não nos podemos esquecer que num futuro não muito distante, a pegada ecológica para chegar a um determinado destino turístico vai ser um fator crítico na decisão de quem viaja, isto é, dos turistas. E nenhum de nós quer sequer pensar, e nem mesmo pormos a hipótese do que seria alguém para chegar a Portugal ter que vir de avião até Madrid ou até Paris e depois apanhar um comboio de alta velocidade até ao Porto, até Lisboa ou mesmo até ao Algarve. E isto não é futurologia, nem muito menos um bicho-papão que eu estou aqui a agitar para meter medo. É que isto pode muito bem ser a realidade se não deixarmos rapidamente de andar a brincar aos aviões, aos comboios e aos aeroportos. Se queremos estar na linha da frente do turismo e da sustentabilidade, é por aqui que devemos caminhar. Ignorá-lo ou não o querer fazer será por certo grave e para o nosso turismo poderá mesmo representar o erro do século. Espero por si na próxima semana. Até lá, saúde, paz e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.